Olá, pessoal. Estamos aqui de volta. A gente teve um problema aqui com a internet. Eu vou assumir de novo essa nossa entrevista aqui com a Mina. Vou chamar a Larissa para ver se eu consigo. Esse problema da chuvarada, né? Vou ver também se eu consigo falar aqui com a Mina, nossa entrevistada de hoje. Oi, amiga. Oi, amiga. Nossa, tá. Meu Deus, a internet tá muito ruim aqui. Desculpa, pessoal. Muito ruim, caiu tudo, travou. Eu falei, meu Deus. Vamos ver, eu chamei a Mina também. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Acho que sim. Entrou, Mina? Opa, deixa eu virar aqui. Minha câmera tá ao contrário. Sabe Pronto. que Isso. eu já falei para Lari comprar um iPhone, mas ela não me obedece. Entendeu? Como Então, acho que são os dois, o meu também, ó. como se fosse o problema do iPhone hoje, né? A internet tá uma caca, gente, pelo amor de Deus. De Agora repente, pararam, travou tudo. não, Eu falei, você gente do ficou céu. assim, ó, com um sorriso congelado. Eu Isso, achei que você estava ali, eu ficou. continuei falando. Aí a Mina falou, mas acho que ela congelou. Não, pelo menos não congelei com aquela cara, né? Isso. Tem umas que a gente fica, né? Tá com a boca. Aquelas coisas. Assim. Então vamos lá. Recomeçando, Mina, com a palavra. Então, continuando, eu já tinha falado da GG e bem na hora que eu ia falar de você, você congelou, né? Então, eu reencontrei depois a GG no curso aqui em Floripa, numa cidade próxima, e depois a gente teve um simpósio sobre fáscia, que foi o primeiro simpósio no Rio Grande do Sul, lembram disso? Vocês duas estavam lá. E eu fiz um workshop da Larissa, foi aonde eu a conheci. E agora, sabendo o tempo que a RMF ficou no forno, foram 10 anos no forno, a RMF. 10 Então, anos. aí eu fiz essa conta, eu falei assim, então se ficou no forno 10 anos, a gente quando se encontrou nesse simpósio, né, lá dentro do congresso, todo mundo ficava assim para Lari, meu Deus, mas quando você vai dar um curso? Quando você vai dar um curso? A gente quer fazer o curso. Daí, isso ela estava só na parte dos slides. Daqui a pouco a mulher foi mostrar na maca. Aí o povo endoidou de vez, né? Lembra disso? Aí Eu não o povo lembro endoidou. direito, Mina, eu não lembro direito. Não lembra? Olha, você levou sua filha pequenininha ainda. Eu conheci sua filha pequenininha. E aí o povo ficou, mas quando acho que você estava tão assim, ó, que você não queria falar a respeito, né, de curso, de nada, porque você queria guardar aquilo. E aí foi onde eu conheci a Lara, e foi nesse congresso. Então Ai, que foi legal. de lá para cá, assim, foi só. Na verdade, eu me encontrei conhecendo, estudando a fáscia com o que a gente já fazia, né? Eu escuto muito a GG falando isso, dessa parte que a gente não sabia que a gente estava trabalhando a fáscia, mas estava trabalhando a fáscia, né? E sempre fui uma jogadora, enquanto atleta, eu fui sempre uma jogadora muito questionadora. Imagine, né? Fiz muitos amigos com esses questionamentos. Carrega Então, os isso 6, me Mina. Carrega os 6. Carrega os carrega 6. por aí. E aí, com isso, eu gostava, sempre gostei de estudar. Então, eu gostava do esporte, foi que me guiou, assim, minha vida toda, como vocês falaram, dos 7 aos 38 anos. Eu terminei no clube que eu iniciei, então eu comecei jogando basquete em Jundiaí, minha cidade natal, e depois eu encerrei jogando em Jundiaí. Só que eles falaram, tem certeza que você quer encerrar aqui? Porque nós estamos só com umas meninas assim, juvenis que vão disputar o adulto para ter experiência, né? E eu falei, não, é isso que eu quero. Então eu estava com 38 anos correndo com as meninas de 17, 19, né? Então era um desafio.
E foi muito legal, porque eu entendi como que o meu corpo... Primeiro que a gente não corre mais à toa, né? Com 38 anos, elas corriam muito à toa, e eu falava, agora eu não preciso correr tanto. Mas eu fazia coisas como dissipação de carga, como usar o rebote, a propriedade do tecido facial, né? Rebote elástico, armazenamento de energia. Era o que eu já fazia sem saber que eu estava fazendo, nos exercícios que eu fazia e curtia fazer sozinhas, né? Então, quando veio o mundo da face, para mim foi assim, uau, é isso aqui que eu amo, é isso aqui que eu quero. E assim, nisso eu fui levando esse conceito para, depois de parar de jogar, para quem eu atendia também. Sempre atendi paralelo, mas jogando a gente não consegue atender muitas pessoas, né? Porque o esporte toma muito do tempo, o esporte profissional Mas eu sempre fiz questão de manter ali 1 ou 2 clientes que fossem, para eu não sair da prática clínica, para eu ter motivação para estudar, né? Então, eu sempre gostei dessa... aplicar aquilo que eu estudo. Eu acho que é uma coisa que vocês também enfatizam bastante na RMF, né? E levar para a prática clínica e não ficar só na teoria, né? Então, eu sempre priorizei isso. Faz é um curso à parte, né? É um curso particular. Cada sessão que a gente faz é um curso particular à parte, para a gente mesmo. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, assim, com tudo isso que eu tenho, assim, de bagagem, você falar protocolo, para mim, as pessoas assim, mas você está fazendo RMF? Protocolo? É porque a mina arrepia com protocolo, né? Mas, ao contrário do que pensam, né? O protocolo, ele não é um protocolo engessado, né? E o fisioterapeuta, ele vai usar esse feeling, a bagagem que ele tem, para encaixar esse protocolo na melhor hora. Então, dentro de uma boa avaliação, você vai saber quando você deve ou não usar esse protocolo. Então, vocês perguntaram, né, como que a RMF entrou para mim, que aí vendo 2 pessoas, quando vocês falaram que vocês já lançaram, né, o produto, eu mandei, nem sei se vocês lembram, eu mandei ali, vocês 2 juntas, né, que junção maravilhosa, assim. E é realmente o que eu acredito. E aí, quando eu entrei porque primeiro que eu gosto de ouvir pessoas que têm propriedade no que estão falando, e vocês têm muita propriedade no que vocês trazem. E então, mesmo que eu não viesse a usar os protocolos, eu queria ouvir vocês explanando a visão de vocês sobre a face. O que com tanta bagagem da GG, da Larissa, tanto clínica como dentro do laboratório, o que essas pessoas têm para me dizer? O que eu quero... Com certeza eu tenho para aprender com elas, né? Então, isso já me carregou. E aí, quando eu vi os protocolos, e olha que é muito bom o curso ter 1 ano para você ficar com ele à disposição. A gente exagera, né, Mina? Cara, tem coisa demais ali. E assim, realmente, tem que ir para a prática, porque senão, se você ficar só devorando o curso sem aplicar, ele vai se perder, né? Então, tem a necessidade da prática. E como eu falei, eu acho que o físio, ele tem que... Todas as profissões, né? Você tem que ter uma malinha de ferramentas que a hora que você precisa, você abre ali a malinha de ferramentas e você tem o seu arsenal. Entendeu? Aquilo que você tem uma coisa só, cara, o dia que aquilo ali quebrar ou der errado, você tá ferrado, né? Então, você tem que ter uma malinha de ferramentas surtida. Então, eu acredito que dentro disso, para quem inventar a roda também, quando eu for usar algum protocolo, eu não vou inventar a roda, vou pegar um protocolo que já está testado, que já está seguro, né? Não precisa ficar inventando a roda, você perde tempo inventando a roda, ela já existe, né? E é o que, às vezes, eu sempre digo que são definições de palavras também, né? Como eu já falei outras vezes aqui, na palavra protocolo me dava um arrepio, sabe? Eu pensava assim, como protocolar e tudo mais, eu sempre falo. Só que para a gente pesquisar, precisa ter um protocolo, você precisa replicar toda vez a mesma coisa. E
ontem eu falei isso com a G, eu achei fenomenal, sabe? A nossa aluna, ela comentou, protocolo é organização. Então, é você organizar algo, sabe? Então, assim, você tem aquilo, só que não é engessado. A gente faz o quê? A gente sugestiona que seja feito daquela forma, Sim. né? Porque é como você falou, quando você for atender, hoje a ciência, ao mesmo tempo que ela traz tanta coisa benéfica com relação a como intervir, a gente não pode esquecer que a ciência também cada vez está trazendo mais como o ser humano está se portando perante as disfunções. E como várias disfunções estão se abrindo, várias interpretações do ser humano, né? Então, a ciência hoje traz que não é só o físico, a ciência hoje traz que é o comportamento, o meio que ele vive, como ele interpreta as situações. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma caixa de ferramentas que tem que estar cada vez mais cheia. Porque senão a gente não vai conseguir atender. A gente pensa em ciência, isso é uma coisa que agora abriu uma brecha para eu falar que eu já quero falar há muito tempo. A gente pensa em ciência, em só comprovar que uma coisa funciona, deu certo antes e depois. Mas não. A ciência, ela nos ensina a entender o nosso paciente também. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe, paciente que tem medo, precisa ser acolhido. Paciente que tem alterações sociais, ele precisa de um acolhimento, do encaminhamento. Pacientes que já vêm com alterações psicológicas, né? Então, assim, a ciência, ela nos traz a forma de entender também o nosso paciente. E não só o melhor da gente realizar antes ou depois. Então, a caixa de ferramenta, Mina, a gente já está puxando de carrinho. Porque a gente tem que estar com ela muito cheia para a gente conseguir entender e trabalhar com o nosso paciente da melhor forma, né? Vocês vão achar... Desculpa, Mina, mas completando isso que a Lari falou, né? Não adianta... Aqui vou dar a minha patadinha também, né? Não adianta, às vezes, você ir lá pesquisar um guideline para saber o que fazer com o seu paciente, né? E você não tem empatia pelo paciente, você não prepara o ambiente que você vai acolher essa pessoa, você não tem paciência de ouvir a história dessa pessoa. Exato. Você não dá condições dela se sentir, porque assim, a gente precisa buscar a autonomia do paciente a longo prazo, que ele consiga se cuidar, mas num primeiro momento você tem que estar disponível para que ele tenha segurança. Tem que guiar, então tem que dar facilitação. Exatamente. Tem uma série de coisas que eu lembro quando eu trabalhava na clínica e tinha os estagiários que eu pegava no pé, prende esse cabelo, porque não é legal você ficar muito sensual, deixa a barriga de fora, coisas que não estavam em guideline nenhum. Sim. E que a gente Exato. E faz diferença, porque se o paciente sei lá, não tiver... Se você não passar uma credibilidade, uma confiança, tudo isso aí é metade do tratamento. E hoje a ciência está provando isso, essa gama de variáveis que interferem, que você nunca vai saber se foi realmente a parte técnica que fez o efeito. Agora, para mim fez muita diferença quando a Lari me levou para o laboratório para fazer pesquisa pré-clínica, que eu nem sabia o que era, né? Pesquisa de mecanismos que lá naquele congresso de fáscia que eu levei você, Lari, uma colega meteu o pau falando que a pesquisa de mecanismo... Eu saí da palestra, a mulher me cagou o pau. Ninguém dá valor para o mecanismo. Mas, para mim, fez toda a diferença, porque eu consigo entender a fisiologia, o que está acontecendo, por que funciona. Você vê, antigamente, a gente usava gelo, mas não sabia o que isso estava... Qual era o mecanismo de ação? Hoje você sabe. E aí, eu sabendo isso, o resto é a experiência que você vai vendo o que funciona com aquela pessoa, o que não funciona. Não sei, isso é a minha opinião, né? Então... Não, vocês vão achar agora, quem está assistindo vai achar que a gente combinou, né? Eu vou pegar aqui do meu lado, ó. As duas não sabiam, ó. Eu falei assim, se elas perguntarem alguma coisa de uma indicação, né? Eu ia indicar esse livro. Qual que é esse? A Biologia da Crença.
Olha só, Mina! Legal. E Que legal! Coloca de aí, novo para o pessoal ver. Coloca de novo. Tá, para nós é que ficar ele fica, refletivo. É. Mas, é, gente, mas depois escreve nos comentários, Mina, aí escreve alguém o título para que o tá, pessoal se interessar, por gentileza. é do Bruce Lipton, a biologia da crença. A Lari puxou e você complementou, falando exatamente o porquê que eu amei ler esse livro, né? Porque ele traz essa visão sobre como que o meio biológico, né? Vocês abordam bastante isso também no curso, como que o meio biológico interfere, né? Então eu costumo falar que nós viver envolvido com a face, com o sistema facial e essa integração é um estilo de vida, porque você não vai abordar o seu cliente, como a GG falou, você vai ter que entender outros mecanismos e você nunca vai, não queira levar o troféu de foi a minha técnica que salvou fulano, porque você nem sabe. São tantas variáveis, né? Então, o que você pode é levar até essa pessoa uma clareza para ela e acho que isso também entra o que você falou, GG, de você ir para o laboratório e entender lá dentro o que estava acontecendo, porque daí eu consigo entender que o macro movimento que eu faço está interferindo lá na célula. E a gente não tinha Exatamente. essa visão, né? E a Exatamente. gente do esporte, então, é tudo do macro, né? Tem hora que, assim, eu vou fazer uma coisa, eu acho que eu estou fazendo leve, né, Larissa? Uma mão, eu acho que tá leve, a mão tá uma pata disso. Ontem ela viu. Mina, eu só quero fazer um complemento assim, disso que eu acho fundamental a gente ter, vocês, né, terem enaltecido esse ponto. Que nem, por exemplo, assim, ó. Ao mesmo tempo que a gente não vai entender as variáveis que interferiram no efeito, super concordo com relação a isso. Vou dar um pequeno exemplo. Eu tratei um paciente, um menino, filho de uma paciente minha, por algumas sessões. E a gente criou um vínculo muito forte, afetivo mesmo, um adolescente. Eu tenho um carinho imenso por ele, pela família e tudo. Ele não me reconheceu. Eu estava de cabelo solto, olha só, eu estava de cabelo solto e a gente tem muita afinidade. Eu estava de cabelo solto, de roupa que não era a que eu uso para atender, porque eu trabalho de máscara, touca, roupa toda, como a GG falou. Isso ninguém me ensinou, não foi a pandemia. Eu sempre trabalhei dessa forma. E ele não me reconheceu. Então, assim, essa variável, vamos dizer, é a Larissa. Tu entende o que eu quero dizer? Isso acaba. Só que você doa o seu melhor. Com relação às estratégias, é aquilo. Você vai selecionar para a tua caixa de ferramentas. Se você puder fazer a escolha de algo que já tem uma fundamentação fisiológica, que tem uma fundamentação científica, melhor, isso é responsável com o seu paciente. Né? Então, isso torna-se. Não significa, por exemplo, que você não vai colocar o tape em rosa, que eles adoram. Entende o que eu quero dizer? Tu pode usar, só que você tem que ter consciência que aquilo não foi comprovado, mas a dona Maria adora. E os 59 minutos da sessão que você quebrou a cabeça para arrumar o ombro dela, para ela não interferiu. O que interferiu foi o tape em rosa que você colocou. Porque ela jogou pelo máximo e ela melhorou. Ela liberou endorfina, a endorfina foi lá, se conectou ao receptor miopioide, foi para o sistema nervoso central e aliviou a dor. Simples assim. Então, eu acho isso o máximo. Mas você deixou o receptor pronto, né? Para a endorfina do tape em rosa ir lá e tudo certo. A gente deixou o receptor. Isso, Mina, entende? Então, eu falo assim, ó, eu sempre vou defender a ciência, tu entende? Porque a gente, às vezes, não consegue olhar para ela da forma que ela deveria ser vista. Porque ela é incrível, ela soma, ela agrega, ela faz, ela é F mesmo, sabe? Ela faz com que a gente tenha interpretações, eu segurei a língua agora, que a gente consiga entender o nosso paciente. E hoje ela trazendo essa visão do todo, que eu vou ser bem honesta com vocês, eu nunca vi o meu paciente como um pedaço de carne. O meu paciente, no mínimo, ele tá num triângulo. Eu sempre falei isso aqui. É o mental, o físico e o espiritual. Isso, na minha visão, faz o ser humano, entende? Então, assim, hoje a gente consegue ter parâmetros para interpretar
todo esse triângulo e ajudar a tratar todo esse triângulo, levar com que ele encontre a cura, porque sempre vai ser isso, né? Ele vai encontrar a cura dele. Então, essa coisa da gente sair do macro, a gente ir para o micro, que nem a GG falou, eu entendo, eu consigo ver, né? Fui lá, estudei, isso é fantástico, isso é fabuloso, né? Isso é fazer ciência e, principalmente, eu sempre vou enaltecer você ser responsável com os seus pacientes e ainda mais responsável quando vocês têm alunos. Porque quando a gente tem alunos, eu digo, né? Não vou dizer que é uma questão de educar, não deixa de ser, né? Você se torna um educador, mas eu vejo assim, eu tenho muita responsabilidade com o que eu ensino para minha filha, como eu tenho muita responsabilidade com o que eu passo para vocês. Então, sempre o que eu passar vai ser algo não. Por isso, né, Miná, ficou tantos anos no forno. Por que ficou tantos anos no forno? A gente vive disso, vive, mas a gente queria trazer para o mercado algo que realmente a gente pudesse dizer, Mina, esse produto é assim, a gente pesquisou, a gente clinicou, a gente se dedicou de corpo e alma àquilo ali. Então, assim, eu estou te doando a minha melhor parte profissional. Então, para nós, para a G é isso, a RMF para nós, eu me emociono toda, realmente sempre vou. A RMF para nós é a nossa melhor parte profissional. Aí juntou, né, a mão com o movimento, né, e tudo, e quando a gente viu, como a G falou, a gente tinha uma metodologia, porque a gente caminhou assim, pá, Isso. Se juntou. Eu acho fantástico, até você falou da mão, a GG ia falar alguma coisa? Não. Eu tô pensando tanta coisa aqui. Eu já adiantei para a Mina que nós vamos ter uma sequência de encontros, tu entendeu? Por causa que a gente tem muito para falar. Não, é que eu acho fantástico uma coisa da RMF que casou muito com que entra esse tripé aí do físico, mental e espiritual, que é o toque que você... Eu acho até engraçado, que pode vir até pornografia, agora quando você falou, bem entre aspas, o toque, tá entrando, não tá entrando, e o paciente fala, tá entrando, sabe? Mas é real, porque assim, aquele toque inicial é uma permissão, realmente, é um dar licença, é uma coisa tão respeitosa, né? Eu fiz uma piada, mas assim, desculpe. Mas na verdade, assim, esse toque onde você fala assim, né? É bem isso a palavra, né? Você está entrando em sintonia com aquele outro corpo. E quanto fez diferença na minha prática quando eu passei a entender isso, e daí eu vi na RMF esse detalhe, eu falei assim, não, isso é muito lindo, porque também na hora que você passa a entender que você está conectado àquele corpo, você é uma extensão daquele paciente, daquele cliente. Exato, aquele então, momento é único. Isso. Exato. E aí, tudo que você gerar em termos de movimento, você deve, né, gerar em você também esse movimento fluido. Isso faz toda a diferença, inclusive para que a gente tenha uma manutenção nossa de saúde quando trabalha em maca. Eu não trabalho só em maca, né? Eu também atendo bastante gente fora de maca. Mas quando eu trabalho em maca, enquanto eu não entendi isso no mecanismo, eu me cansava mais. Né? Então, eu tinha um tratamento ao corpo do paciente, o respeito por aquilo, mas eu não me sentia a extensão daquele corpo. Isso é fundamental para que você também faça esse fluir e, ao mesmo tempo, poupe a tua energia, né? Exato. Com esse fluir. Então, é muito lindo. E daí eu vi na técnica que a primeira coisa que se faz é pedir licença, né? Eu tenho um slide até que você mostra do Robert Life, que é um tecido vivo, né? Que embaixo assim, tem esse tecido vivo, né? ele... Aquele slide, ele empurrando a porta lá com força. Isso, fazendo uma força. Esse aí. Então, esse tecido vivo, quando você sente ele pulsar realmente, o nosso corpo pulsa, né? E esse pulso que move as energias, esse pulso que move as emoções. Então, hoje eu também faço um trabalho voltado a esse lado. A pessoa não precisa saber, ela às vezes
e às vezes, muitas das vezes, ela não sabe, e é melhor que não saiba, porque a gente não tem que ter esse controle todo, né? Senão entra muito racional. Mas o movimento, quando você envolve movimento facial, é óbvio que você está mexendo a energia dessa pessoa na Exato. emoção. Uhum. Exato. Eu já tive cliente que foi no final de uma sessão, do nada, gente. Ele vira e fala assim: ah, meu pai morreu, meu pai sofreu um acidente de carro que ele perdeu o braço quando o carro capotou. Quando ele falou isso, quer dizer assim, de onde surgiu? Eu trabalhei uma sessão inteira e de repente, blum, acho que até ele assustou quando ele falou. Uhum. E aonde que ele tem a lesão? Que não melhora nunca, no ombro dele. No ombro, lógico. Exatamente. Entendeu? Eu ia dizer, no mínimo a lesão é no ombro. É no ombro, sabe? Aí eu olhei para ele assim, para trazer ele para aquele acolhimento, né? E não precisou nenhum dos dois falar. Ele teve assim aquela clareza. Eu não tinha feito nada assim falando para ele, olha, você vai fazer um espiral, bababá. Não, ele foi fazendo. E aquilo parece que veio como num impulso realmente, uma fala necessária que saiu, né? Então isso é maravilhoso hoje, onde a gente pode chegar. Cada vez mais, assim, a Lari deve ter lido já mais coisas do que eu, mas a ciência está mostrando, através da ressonância magnética, aquela que ilumina as partes do cérebro lá, que o toque, sim, quanto mais sutil, mais a nível de pele penetrante mesmo, ele manda informações, ele está conectado com os centros límbicos, que são centros das emoções, né? Sim, então, é conexão. Você não vai fazer conexão dessa forma se você tiver uma carga mecânica muito forte, muito pesada. Muito forte. Né? Isso, quem que trouxe? A ciência! Da ciência! Então, gente, ela estava esperando só essa hora para ela soltar o gongo. Põe, sabe? A ciência! Não, o que é legal, assim, da ciência, o que a ciência trouxe para mim, por exemplo, e eu acho para você também, Mina, é que como a gente acreditou pioneiramente em coisas que não tinham comprovação, sim, hoje, se a gente está estudando, a gente vai conseguir justificar tudo aquilo que a gente abraçou. Por exemplo, eu me dediquei muitos anos à ginástica holística, né? É uma das bases do meu trabalho de movimento. E o livro da Erin Fried, a capa, diz o seguinte: é do equilíbrio do corpo ao equilíbrio do espírito. Entendeu? Uau. Só que tem um momento no curso se fala em parte espiritual. Sim. Ninguém... Você perguntava para... Já morreram as duas lá, né? Por que eu ponho a bolinha no pé e o ombro desce? Ah, não sabemos o que acontece. Então, todas essas formações e mesmo essa parte mais espiritual, mais energética, vamos atrás porque a gente tem como, através da ciência, embasar o que nós estamos fazendo. Né? Que agora a GG travou, agora voltou, agora a GG que travou. Olha, aqui. A sua já foi mais perigosa, a GG, você travou meio assim, tá? Tava assim. Exatamente, agora a gente tá, ó. O meu iPhone, do 12 para o 15. Olha aí, ó, sua faladeira, entendeu? Exatamente. E uma coisa ali, a Mina estava falando, eu estava pensando também, meninas, hoje eu me preocupo com uma coisa, né, que eu tô observando, assim, né, principalmente agora ali na universidade, na pós-graduação e tudo mais, o quanto ainda... não vou falar os jovens, né? Mas o quanto a nova geração de profissionais, vamos colocar assim, talvez eles não tenham essa percepção do quão responsável é tu tocar outro ser humano e você atender outro ser humano. E que você precisa estar num envolvimento como um todo naquele processo, né?
Às vezes eu vejo, isso não é só quando você atende individual. Às vezes eu tô falando com a G, ela nem sabe disso. E ela tá lá com as meninas agora, ou com os meninos, mas enfim, com as meninas. Pela fala dela, quando ela me responde, porque ela sempre tenta me responder, mesmo ela estando lá, eu vejo que ela está totalmente integrada àquilo que ela está fazendo lá. Não importa se tem uma menina, 5, 15 ou 20 meninas. Então, eu acho que essa integração também é um respeito que a gente tem. E às vezes eu vejo os alunos, eles estão ali. Ah, faz 10 vezes. Sabe? E não é uma coisa assim. Eu me preocupo muito com isso, sabe? Não é uma coisa assim que eu não sei, assim, a questão assim é como se eu tivesse no ambiente, eu conseguisse perceber como aquilo não está surtindo efeito nenhum, entendeu? Porque o paciente ele tá lá e às vezes o paciente está no celular. Não é só o fisioterapeuta, é o paciente o fisioterapeuta. E não é para mostrar uma foto do cachorro, do filho, do papagaio, do namorado ou de um bolo novo que fez. Isso acontece. Ficar ali, né? Não, é ficar, então, assim, ó, não se entende que aquele momento é um momento de saúde, é um momento de entrega, é o momento de você conversar com o teu sistema nervoso central. E é extremamente importante esse momento. Às vezes, os estudos, a ciência está trazendo, às vezes é mais importante do que a intervenção que você está realizando. Sim. Essa conexão, tu entende? Então, isso é fundamental. E isso está se perdendo, né? Fica lá, fortalece 10 vezes o trapézio, fibras inferiores, fortalece trapézio inferior. E o paciente está entendendo, não está conectado àquele movimento, ele sai da sessão e volta o ombro aqui em cima. Então não adiantou nada, né? Eu não sei, é uma coisa que eu me preocupo, só que eu também não sei nem como explanar isso, porque eu não sei até que ponto é uma questão de educação ou é uma questão da sociedade estar mudando, uma questão de que eu não estou acompanhando, eu não sei, eu estou perdida. Mas me chamou a atenção esse comentário de vocês, porque a gente tem que estar integrado. Ontem a Mina está falando do toque, porque ontem ela estava conosco. Lá no laboratório, né? A gente estava fazendo uma pequena coleta com o Mioton. E ela foi conhecer o laboratório e viu eu no momento lá atendendo o nosso modelo MOR, né? O meu marido, que eu carrego ele para tudo quanto é canto. E ele jogando fazendinha, nada integrado com o movimento, né, Mina? Aí não, foi no intervalo. Foi no intervalo. Sim, eu tava brincando, ele não joga fazendinha, não, ele se concentra, ele é um ótimo paciente, entendeu? E ela viu como a gente, né, no momento ao vivo ali, no caso, né, essa questão da gente realmente, ó, dá licença, é uma casa, é a casa da alma, gente. Então a gente não entra com os dois pés, né? A gente bate, a gente pede licença. E às vezes o paciente ele não vai te deixar entrar de primeira, porque é um corpo que sofreu traumas, é um corpo que está arredio. Muitas vezes é um corpo que já foi muito trabalhado de diversas formas, algumas formas inclusive agressivas. Um corpo que conduz toda uma história. Então, a gente precisa criar esse laço, esse vínculo de conexão, né? E o professor Gilmar, ele enfatizou uma coisa que a gente estava conversando, Gê, na aula, na sexta que a gente ministrou, essa questão dessa dupla tarefa que a gente fala tanto, a ciência explica o que é a gente se concentrar aqui e pedir para o paciente executar a mina, o movimento. Isso se chama dupla tarefa. O professor Gilmar falou, eu sei explicar isso que tu está fazendo. Isso é uma dupla tarefa, então é uma forma de você conversar com o cérebro, tu entende? De uma forma diferenciada. Então é um enganar, entre aspas, mas que ele vai permitindo você adentrar, vamos colocar assim. Isso é incrível. Né? Então, isso é uma coisa que faz com que a gente interaja com aquele corpo. E vocês duas trabalham muito esse movimento. A Gê eu conheço muito mais, né? O trabalho, enfim, sinto o trabalho dela em mim. Mas eu vejo, assim, pelo que eu conheço, Mina, vocês trabalham muito esse movimento integrado, essa responsabilidade não apenas de executar, mas educar o movimento. Para que quando ele for executado, né? Tipo, ele tiver correndo numa academia ou qualquer coisa, ele consiga automatizar aquela informação que vocês programaram e aquilo se torne cotidiano. Isso é lindo.
Isso é É lindo. lindo. Isso é um trabalho curativo, isso é um trabalho de reabilitação, isso é um trabalho profilático que vocês fazem. É mais importante educar, porque, por exemplo, eu aprendi isso com a G. Eu peço para o paciente fazer um movimento lá, né, de rotação externa com a carga, por exemplo, quando eu estou trabalhando ali, né, uma estrutura aqui do tórax superior. O paciente Tá. pegar a carga e realizar isso é uma coisa. É, Agora, o paciente é. se integrar, respira, sente o movimento, não precisa atingir o arco todo, não é uma academia Uhum. aqui, é um movimento de integração. Sabe o que os meus pacientes falam hoje? Eles falam, nossa, eu tô lá na academia, eu me lembro de você falando. Isso. Não, Aham. isso você com o movimento, É. isso já vai evitar que ele se lesione futuramente para comer esta história. E já É. vai favorecer o processo de reabilitação dele. Cara, isso é incrível. Isso é integração. Tu Sabe, entende? Corpo-mente. sabe o que É. acontece Eu, muito? Porque eu trabalhei, né, até bem pouco tempo, agora nem tanto, né, com atletas muito fortes, né? E aí, Uhum. quando você começa a dar comandos tão pequenos, movimentos tão pequenos, é extremamente difícil. pensa no Zanetti com 1 quilo de carga. Sim. Nossa. Ele começa a cansar. Então, assim, isso É. faz com que você acreditem no que você está fazendo. Puta merda, né? É. Tem algo. Exatamente. E é incrível, eu vejo isso muito no meu modelo mesmo, né? Que nem eu digo, meu marido, ele fala que quando ele vai fazer, ele vai na academia, puxa carga e peso, e corre 10 quilômetros, aquela coisa toda, né? Ele faz a ginástica que eu tenho preguiça, né? Alguém no relacionamento tem que fazer. Mas brincadeira da parte, eu terceirizo, sabe, na minha atividade. Não, brincadeira eu faço, mas eu terceirizo a maior parte. Quando ele vai fazer algo que a GG passa, ele já fica assim, ai meu Deus, o que ela vai me passar hoje? Porque ele fala que parece que trabalha o osso lá dentro do... Isso. Aí eu vejo ele na academia que a gente vai, gente, sabe, um modelo de ângulo mecânico, porque ele capta aquilo que é passado e ele leva inconscientemente para lá e torna-se consciente. Com certeza a rentabilidade dele na academia melhorou. Meu Se Deus, você perguntar muito. pra ele, muito, muito, aí muito, que tá, muito. né, GG? A magia. Mas Olha a magia que eu falo. Aí da por magia. isso que nós vamos ter que ficou lá na Lari, lá dentro do LAPEC, para mostrar ganho de performance com o trabalho facial. Isso. Boa, exatamente. Adorei. Exatamente. Vocês têm. Nina. Desculpa, Lari. Queria que ela falasse um pouco que ela inaugurou o consultório dela agora, né? Falar! Inaugurou o consultório! Conta aí pra gente! Meu Deus, e foi hoje que eu fui lá, pegar chave e tudo. Então hoje é um dia bem especial, com 2 pessoas especiais na live, né? Me convidaram e aí ainda teve mais essa. Com a gentileza, né, da R2, do Renato, da R2. Então, em parceria com ele, agora oficialmente eu tenho um consultório para atender presencial, né? Eu sempre atendi mais presencial, mas eu atendia em domicílio, então atendi assistência domiciliar. E agora o público foi migrando, né? Eu falei isso para a Lari. É engraçado que enquanto era um público mais voltado só para o movimento, não tanto limitado em maca, que precisava de uma reabilitação antes de chegar ao movimento propriamente dito, eu consegui fazer isso, inclusive porque hoje vários prédios, têm essa estrutura, né, para a gente trabalhar. Mas agora tem um público que precisa ir para um lugar. Eles não querem, até não podem mesmo, por uma questão de espaço, de delimitação de espaço físico, né, de se sentir-se fora daquele espaço de casa, ter um ambiente em que ele vai até lá e ele vai ser olhado só para ele, sem olhar para o cachorro, para o filho, sabe? Então, eu me vi nessa necessidade e, graças a Deus, a pessoa que me acolheu ali foi o Renato, da R2, e a Bruna, a esposa dele. Então, a gente, nessa parceria, estou inaugurando, por favor, gente. Onde é? Venha cliente, venha cliente.
Com certeza, com certeza. Ó, Fica na Trindade, bem pertinho da minha casa, por sinal. Fica aqui na Trindade. Ah, que Então é legal. um acesso bom, né? Tanto quem mora na região aqui próxima ou do centro, é um lugar bem fácil de que chegar. bom, parabéns. E aí eu vou colocando ali nos stories ali. Eu agradeço muito que a GG, eu já tinha conversado com ela sobre isso. Ela falou: na hora certa vai chegar alguém para ser a pessoa que vai te dar, né, essa oportunidade de você ter a sua sala, seu consultório. Isso, E chegou, ah, e que chegou. legal, que legal, que legal, Minó. Desejo, nossa, que você seja muito feliz, expanda tudo isso dentro de você, nesse Obrigada. ambiente, que muitas pessoas possam ser ajudadas, porque esse sempre vai ser o nosso objetivo, né? Ajudar as Isso, pessoas. é verdade. Então, boa Isso sorte. aí. Marca a gente lá nos stories para a gente compartilhar também, Ah, fazer propaganda do teu trabalho querida, vou ali. marcar. Tá? Tá. E quem, né, quem quiser marcar, eu já vou pensar, já tenho que agendar minha sessão nesse espaço já. Vem para conhecer. Venha conhecer, que vai Ai, ser um que enorme prazer bom, levar que vocês até bom. lá. Bom, eu acho que a gente já se passou, né, bastante, né? A gente gosta de falar, então a gente vai Nossa! passa muito rápido, né? Ó, a Elis falando, arrasaram, meninas, muito boa essa live, obrigada, Elis, sempre tão gentil com o nosso trabalho. Muito obrigada, viu, Elis, de todo o coração. Pessoal aí, os nossos alunos sempre participando e a gente mantendo, né, esse vínculo com eles, isso é tão maravilhoso, né? Então, Obrigada, Ara. É outra amiga aí passando também. A Thalita, parabéns, Mina, que lá. Ah, ai, essa que é uma legal. irmã. Essa é uma irmã que os cursos de Fácia me deu, ó. Essa é uma irmã que Ai, super seja querida. bem-vinda, Thalita. Muito obrigada pelo carinho. Não te conheço, mas já te conheço pelas minhas irmãs aí, né? Então, agradecer todo mundo. Só tenho que dar um recadinho, porque senão o Ria esguela nós, né? Eu acho que ele até colocou, Isso. sei lá o que. Aqui minha internet está horrível. Que a nossa oficina, né, Mina, a Mina já deve ter participado de algumas oficinas. A nossa próxima Sim. oficina começa agora na quinta-feira. Então vão ser 3 dias, quinta, sexta e sábado, às 8 horas da noite. Se tu não fez a tua inscrição, entra lá no link da nossa bio, faça a inscrição, que a gente vai falar muito sobre fáscia, sobre dor. A gente vai ensinar uma intervenção que vocês já vão poder utilizar com o paciente de vocês em consultório. Então, vai ser um momento bem legal para quem tem interesse aí em conhecer um pouquinho melhor a reorganização miofacial. Tá bem? A oficina já é um mini curso. Eu digo assim, eu participei da oficina e o que é trazido é realmente algo já muito encorpado, com muita ciência. E aí vem uma prática, né? Junto, que dali você. Então tem muita coisa boa já na oficina. E depois da oficina decide, né? Se quer fazer ou não quer fazer, né? Não, eu estou felicíssima com essa live, porque eu consegui falar muito sobre a minha amada ciência. Entendeu? Aí, ó. Olha o seu amado. Olha aí, agora que eu vi. Gica, consegui falar um monte de ciência aqui. Então, eu estou bem feliz com essa live. Defender a minha querida ciência, entendeu? Que mudou a minha vida. Olha aqui a Thalita falando, hein? Já estou pensando em entrar para a EMF. Opa! Isso, Thalita. Vem para a família RMF que está cada vez crescendo mais, viu? Ai, pessoal. Foi ela que me levou para o Inner Balance, né? No Ah, caso dela, eu fui para o Inner Bruna Balance. aqui com a gente na semana que vem. A gente vai conversar com a Bruninha semana que vem, queridona, né? O Inter também tem uma metodologia maravilhosa, né? Muita conexão também. Exatamente. E agora é hora de eu trazer a Thalita para a RMF. É isso. Isso! Tô te esperando já, Thalita. Então tá, pessoal. A Jennifer Moraes, eu acho que é amiga sua também, a Jennifer. Não? Ó, a Yara, família RMF é top. Yara, beijo. Muito obrigada. Caetano, um beijo. A Eli Souza, Andréa Lima. Legal, pessoal. Obrigada aí. Obrigada, gente. A live, então, né, Lari? Com quem que é mais? Isso, amanhã, na verdade, mocinha, nós vamos ensinar uma intervenção ao vivo. Oi! Ela que é a produtora. Então tá, amor.
Ela que é a produtora. Ai, olha só, Ginca, espero às 3 na segunda pela manhã para conversarmos. Eu já estava antes ali, ó, falando dos projetos e tudo mais. Então, ó, 11 horas da manhã, segunda-feira, ele está esperando vocês no laboratório. Opa! Convocação oficial, GG. Eu vou dar Convocação. depois a gente combina, então. Um Então beijo. tá. Pessoal, Obrigada, gente. muito obrigada. Teremos mais, hein, Mina? Muita gratidão mesmo, tá? De todo o coração. Amiga, mais uma vez, obrigada, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Beijo. Todos nós. Beijo. Tchau.